Ó poderoso Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, coloco-me em Tua presença para te agradecer por tudo que Tu tem feito até aqui. Para te agradecer, Pai, especialmente por Yahushua, aquele que inaugurou um vivo e novo caminho para que nós pudéssemos chegar diante de Ti. Em nome dele, Pai, eu quero te pedir que Tu leve essa mensagem a todos os Teus eleitos, e que esses eleitos, Pai, que são teus, possam fazer parte também desse canal, Pai, se inscrevendo, colaborando com os seus comentários, com as suas perguntas, e assim, Pai, nós podermos pregar o Evangelho aqui. Quero te pedir que essa oportunidade, Pai, seja estendida a todos os meus irmãos, a todos aqueles que invocam o Teu nome, de colaborar com a pregação do Teu Evangelho, se inscrevendo aqui no canal e participando do mesmo, de maneira, Pai, objetiva, de maneira tranquila, de maneira pacífica, Pai. Quero te, desde já, pedir que Tu, ó Pai, coloque as Tuas palavras nos meus lábios, que não seja o Shaul, Pai, a trazer a palavra dele, mas que seja a Tua palavra. A voz certamente será a que Tu me deste, mas que a palavra seja Tua. Em nome de Yahshua, o Mashiach, eu te peço essas bênçãos, e em nome dele te agradeço. Eu sou o Shaul, nós hoje estamos aqui, irmãos, para falar da escala 6x1. E o que tem a ver o fim da escala 6x1? Como a iniciativa de acabar com a escala 6x1 se enquadra no texto que nós vamos ler agora. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês ou acompanhar aqui comigo, porque eu estou com a Bíblia aberta perante vocês. Aqui está falando do filho da perdição, irmãos. Deixa eu colocar aqui, você vê, ó, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Criador, ou se adora, de sorte que se assentará como Criador, no templo do Criador, querendo parecer Criador. Então, nós tendo nós em mente que o arqui-inimigo ele se opõe contra tudo que chama o Criador e que é objeto de culto, nós temos que colocar a nossa cachola para funcionar, a nossa mente para funcionar. E analisar todas as coisas e ver a importância dela. Por quê? Analisar todas as coisas e ver a importância delas. Eu falei no singular uma frase que estava no plural. Então, irmãos, se o inimigo ele se opõe e se levanta contra tudo que é objeto de culto, e nós temos que levar em conta que a palavra de Yahweh, ela é categórica. A escala 6x1, não foi qualquer um que criou a escala 6x1. A escala 6x1, irmãos, é uma escala que foi Yahweh que criou. Quando há uma iniciativa de destruir aquilo que foi criado por Yahweh, nós temos que tomar cuidado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o ser humano não mereça mais tempo de descanso. Não é isso. Não é isso. Não me leve a mal, porque não é isso. O ser humano ele merece mais tempo de descanso, sim. Claro que merece. E pelo o avanço dos tempos, pelo avançar da tecnologia, hoje nós deveríamos ter mais tempo de descanso do que quando Yahweh deu a escala 6x1. Hoje era para nós termos mais tempo de descanso. Se você for parar para analisar, a tecnologia ajuda muito na mão de obra.
E hoje nós deveríamos ter mais tempo de descanso, sem precisar da escala 5x2, que é a escala que está sendo estabelecida agora. E como a gente analisa, como a gente pode entender toda essa estrutura? Irmãos, antigamente para se arar uma terra, não é igual hoje, com as máquinas. Um pedaço que levava uma semana para arar, hoje com as máquinas, leva 1 hora, irmãos. 1 hora. Ou às vezes nenhuma, até menos. E como que nós temos que entender essa estrutura profética? Porque dentro desse arcabouço de coisas, irmãos, existe um arqui-inimigo que habita, que o trono dele está neste mundo. O trono de Satanás está aqui, irmãos. E é ele que está governando esse mundo. Lembra no Apocalipse? Sei que o lugar que você habita, que é aonde está o trono de Satanás. E casa certinho com a palavra que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está morto no maligno. E nós, irmãos, precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Porque dentro do contexto, irmãos, dentro do contexto do fim da escala 6x1, é Satanás se levantando e se opondo contra tudo que se chama Criador, contra tudo que se chama Yahweh. Irmãos, você vê que a oposição dele contra o nome sagrado do Pai e do Filho já vem de muitos séculos atrás. Hoje as pessoas pouco sabem a respeito de Yahweh, a respeito de Yahshua. São poucas as pessoas que sabem a respeito do nosso Criador e do nosso Salvador. Nós somos privilegiados, porque nossos olhos já foram abertos. Então, dentro do contexto, irmão, do final da escala 6x1, está uma profecia, irmãos, que ela já cumpriu e continua se estendendo. Nós vamos dar uma olhada agora, mais uma vez, aqui nós vamos agora na Bíblia, nós vamos no livro de Daniel, ou Daniel. Livro de Daniel, 7:25. 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os puros do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Eles não mexeram nisso aqui, porque se eles tivessem mexido nisso aqui no sentido de, no lugar aqui, seria por um dia e 2 dias e metade de um dia. Por que está mantido isso aqui, irmão? Porque senão Satanás enganaria todo mundo de uma forma que não poderia ter como ser revertida. Por que a palavra tempo aqui ele está correta? Por que não colocou um dia, 2 dias, ou melhor, um dia e dias e metade de um dia? Por quê? A palavra dias, dentro do hebraico, ela é abreviação de diabo. Então vocês veem que eles já mudaram. Aqui nós lemos que os puros serão, estou falando puro, irmãos, porque não pode ser separado, porque nós não somos separados do Pai e nem do Filho. Então ali em Daniel 7:25, a gente tem que colocar no lugar da palavra santo, no lugar da palavra separado, colocar puro, entendeu? Colocar a palavra correta, porque nós não somos separados do Pai e nem do Filho. Por exemplo, nós quando tivermos que proferir a respeito de termos o Ruach de Yahweh, o Espírito de Yahweh,
Nós nunca devemos proferir eu tenho o Espírito Santo. Não, eu tenho o Ruach Kadosh, que em primeiro sentido significa justo, bom, puro, perfeito. Ruach Kadosh, em primeiro sentido, significa isso. Agora, em segundo sentido, apenas em segundo sentido, significa separado. E por que é em segundo sentido? Por quê? Porque quem é ou quem são os separados que Yahweh separou dele? Os demônios. Quando alguém vai dizer que vai acender uma vela para os santos, ele está dizendo que vai acender uma vela para os demônios, porque os demônios são separados do Pai e do Filho. E certamente separados de nós também, uma vez que Yahweh está dentro de nós, o Ruach Kadosh, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, está dentro de nós. Então, nós nunca devemos expressar que temos o Espírito separado. Nós temos o Espírito justo, o Espírito puro, o Espírito perfeito, porque, nós, afinal de contas, não é qualquer Espírito que está dentro do nosso Espírito. É o Espírito do nosso Pai, é o Espírito do nosso irmão mais velho, que está dentro do nosso Espírito. Se você for colocar a palavra separado de modo positivo, tu pode dizer, não, eu sou separado do pecado. É só nesse sentido que pode se aplicar a palavra santo a nosso respeito e a respeito do nosso pai e de nosso irmão mais velho, Yaush. Nosso pai, Yau, e nosso irmão, Yaush, Machia. Então, quando você quiser dizer que ele é separado do pecado, ele é puro, ele é separado do pecado. Mas não precisa, nós não precisamos, irmãos, usar a palavra separado, porque Yau detesta essa palavra. Yau detesta a separação, irmãos, e não é só separação de marido e mulher, é todo tipo, qualquer tipo de separação. Yau detesta essa palavra separação. Ele é um ser que criou todas as coisas para coabitar com elas coletivamente, irmão, não separadamente. Então, no lugar da palavra separado, a gente pode dizer Yau é puro. E a gente não precisa mais dizer mais nada. Yau, se ele é puro, então não tem pecado nele. Entende, irmãos? Eu tenho Ruach Kadosh. Em primeiro sentido, é o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito perfeito. Nunca o Espírito separado. E, como nós estamos falando aqui desse contexto, você vê que ele já se intrometeu e colocou coisa dentro das Escrituras. Por exemplo, quando a gente vê na narrativa do Gênesis, houve tarde e manhã do primeiro tempo. Lá no hebraico antigo, você não encontra a palavra dia, porque dia é abreviação de diabo. Você não encontra a palavra noite, porque noite é trevas. O significado dentro do hebraico, noite significa treva. Então, na narrativa da criação, Yau criou todas as coisas. E em cada tempo ele disse, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã do primeiro tempo, houve tarde e manhã do segundo tempo, houve tarde e manhã do terceiro tempo. O ciclo semanal, irmãos, ele é formado por 7 tempos. Não é por 7 dias, porque Yau não colocou o diabo dentro do contexto da criação desse mundo. Não. Por isso a palavra dia é uma palavra paganizada, porque é a abreviação de diabo dentro do hebraico. Como que eu sei essas coisas e outras coisas que vocês vão aprender com os vídeos que já tem aqui, outros que ainda nós vamos postar? Como que eu sei tudo isso? Yau me levantou como profeta. Yau me levantou como profeta. Então eu sei coisas que eu não tenho mais acesso e você também não tem mais acesso, porque a Igreja Católica queimou tudo, irmãos. Os documentos que mostram lá no original que a expressão da criação é houve tarde e manhã do primeiro tempo, houve tarde e manhã do segundo tempo, e assim sucessivamente. O ciclo semanal ele tem 7 tempos.
A gente não deve falar que o ciclo semanal tem 7 dias, porque você está falando que o ciclo semanal tem 7 diabos, porque dia é abreviação de diabo. E nós temos que ficar atento, temos que ficar esperto a respeito dessas coisas. E como nós lemos, o inimigo se opõe contra tudo que se chama Ial, ou contra tudo que é objeto de adoração. E nós, irmãos, vamos agora dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês a janela número 1. E está aqui para vocês aqui, ó. Olha só como é que ele muda as coisas. Ele paganiza as coisas. Lá dentro do hebraico, deixa eu voltar mais um pouco para mim aqui. Lá dentro do hebraico, não se pronuncia a palavra sábado. Por que não se pronuncia a palavra sábado, irmãos? Lá dentro do hebraico. Porque no hebraico a pronúncia é Shabat. E é Shabat, irmão, não é com T mudo não, tá? Não é com T mudo não. É Shabat com I. Entendeu? Então lá no hebraico tem essa pronúncia, né? E nós precisamos ficar atento a essa estrutura, a essas coisas. Por quê? Porque nós, irmãos, precisamos ver a chave de toda a salvação. Por exemplo, lá em Joel 2:32, deixa eu abrir aqui com vocês. Lá em Joel 2:32. Nós temos que ter a chave das palavras, irmãos. A chave que abre porta para nós. Joel 2:32. Joel 2:32. Joel 2:32 está dizendo para nós o seguinte. Joel 2:32. Está aqui para você já também. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Ial será salvo, porque no Monte Sião e em Al-Shalaim haverá livramento, assim como diz Ial, e entre os sobreviventes, aqueles que Ial chamar. Então, irmãos, nós vemos aqui que quem invocar o nome Ial será salvo. Agora, é invocar o nome Ial de que maneira? De que maneira que nós temos que invocar o nome Ial? Invocando o nome do filho, Ialcha. Olha lá, Ialcha é aquele nome que vai trazer salvação para nós, que traz salvação para nós. Por quê? Porque Ial está naquele nome lá, Ialcha. E por que esse nome traz salvação para nós? Porque tem a palavra chá. E essa palavra, irmãos, ela é fundamental. Olha aqui, ó, chá, que está aqui destacado em azul. Dentro do hebraico, lá no hebraico, essa palavrinha aqui, o significado dela é salvação. O significado dessa palavra lá dentro do hebraico significa salvação. Por isso, quem invocar o nome de Yahshua será salvo. Não será salvo quem invocar esses nomes paganizados que o inimigo trouxe para nós. E de forma didática, eu tenho que falar. Ainda tenho que falar porque eu estou ensinando. Mas no meu particular, na minha devoção pessoal, esses nomes já não são mais pronunciados. Mas como eu estou aqui ensinando de maneira didática, eu tenho que falar. Por exemplo, por que a salvação está no nome Yahshua? Porque lá no nome Yahshua tem essa palavrinha aqui que tá destacada em azul. Shá, no hebraico, significa salvação. No Shabat tem a palavra salvação, que é Shá, no hebraico. Que lá dentro do hebraico, a palavra Shá significa salvação. Por isso, quem invocar o nome de Yahshua será salvo. Quem invocar o Jesus aí,
que o sistema trouxe para a humanidade, que a Igreja Católica trouxe para a humanidade, o Iesu, o Yeshua HaMashiach no aramaico, o Dize no inglês, o Isa no árabe. Esses nomes não trazem salvação para ninguém, irmãos. Por que esses nomes não trazem salvação? Porque são nomes paganizados, são nomes de blasfêmia. Por isso esses nomes não podem trazer salvação para ninguém. Entende? Então, dentro do contexto, irmão, que a gente precisa estudar, e eu estou aqui aberto aqui com vocês aqui, ó, olha a palavra Shabat. Tem 7 letras. Como que eu sei disso? Sou profeta, irmãos. É igual o nome Yausha, que... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar a câmera para mostrar para mim, mostrar para vocês, ó. Posso mostrar tanto lá, olha lá. Yausha é escrito com 7 letras. Com 7 letras. Por que Yausha é escrito com 7 letras? Porque o 7 é plenitude, irmãos. O 7 é plenitude. Entende? O 7 é plenitude. Então, não pode escrever o nome Yausha sem que seja com 7 letras. O 7 é plenitude, é completo. Porque Satanás colocou aqui no... Você vê hoje, né? Mesmo no hebraico moderno, nós já não temos aquele hebraico arcaico, o mais antigo de todos, irmão. Nós não temos mais, a Igreja Católica tirou. Mas por que Satanás, lá mesmo no próprio hebraico, ele subtraiu, ele tirou a letra I, para ficar igual, irmãos, a palavra sábado. Olha a palavra sábado aí, quantas letras tem? Tem 6 letras, irmãos. Então, se você tira o I de lá, você já assemelha o Shabat, pelo menos na numerologia, você bota o Shabat em pé de igualdade com o sábado em relação ao número de letra. Lembra que Yausha falou que ele não tem nada com o inimigo? Nada, nenhuma, como é que eu posso falar? Nenhuma sinergia, nada, ele não tem nada semelhante com o adversário. E observe, irmãos, que o adversário, o número dele é 6. O número de Yausha, ele é o 7, porque ele é a plenitude da nossa salvação. Ele é a plenitude. E ele é o 7, porque ele é o próprio Shabat. Ele é o próprio Shabat. Lembra que ele disse, vinde a mim e acharei descanso para vossas almas? Então ele é o próprio Shabat. Por isso que a palavra correta, a palavra sagrada, a palavra pura, ela tem que estar na expressão correta, porque se não tiver na expressão correta, não pode haver salvação. Lembra lá daqueles que foram mortos porque não sabia pronunciar dentro da palavra, porque eles tinham que pronunciar a palavra chá. Eles tinham que pronunciar a palavra chabolete. Não era chibolete, não, era a palavra chabolete. Lá na nossa Bíblia, que está toda paganizada, era chabolete que eles tinham que pronunciar. E eles pronunciavam chibolete, porque já tinha perdido, viveram no meio do povo aramaico, então tinha perdido já a expressão da palavra chá. Então foram mortos milhares de pessoas porque não puderam pronunciar a palavra chabolete. Mas eles pronunciavam chibolete. Por que eles foram mortos? Porque não pronunciaram a palavra chabolete. E o que tem na palavra chabolete que eles não souberam pronunciar? Chá é salvação, irmãos. Por isso a palavra chá, ela tem uma relevância fundamental. Fundamental essa palavra aqui, que tá destacada em azul, porque quem vive na plataforma sagrada de Yahu, quem vive na estrutura que Yahu estabeleceu, não está no vermelho, irmão.
está no azul. Uma empresa, quando está no vermelho, ela está negativa ou ela está positiva? Quando ela está no vermelho, irmãos, ela está em débito, está devendo. E por que eu sublinhei aqui essa frase todinha no verde e destaquei o chá no azul? O verde é livre, irmãos. Quem está na plataforma de Iau e Auxa é livre da condenação do pecado. Passou da morte para a vida. Entende? E por que eu coloquei ali essas outras frases aqui em vermelho? Porque aqui, irmãos, as pessoas que vivem na plataforma dos nomes paganizados, elas estão no vermelho. Elas estão no negativo, irmãos. O saldo delas é negativo, elas estão devendo. Mas quem vive na plataforma de Iau, vive aqui ó, no verde, que nos traz liberdade. Porque a lei de Iau é a lei da liberdade. Ela não nos leva cativo a nada. Ela é a lei da liberdade. E na lei da liberdade, irmãos, lá dentro do hebraico, o tempo de guarda, o sétimo tempo, ele é conhecido como Shabat. As pessoas quando me perguntam qual é elas falam aquele nome lá paganizado. Eu falo assim, o meu tempo de guarda é o Shabat. Eu não guardo nenhum outro tempo a não ser o Shabat. O sétimo tempo da semana. O sétimo tempo da semana, irmãos. O ciclo semanal tem 7 tempos. E nós precisamos prestar atenção que a estrutura do inimigo é enganar. O objetivo dele é enganar. Ele vive na mentira, pratica a mentira e ensina a mentira. E Auxa é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai Iau, senão por Auxa. Para chegar ao Pai, tem que passar por Auxa. Ainda bem que a salvação ela não está em você escrever o nome certo. A salvação está em você pronunciar o nome certo. Ainda bem, porque se fosse em escrever o nome certo, muita gente estaria fora do contexto. Porque, irmãos, o nome certo de Auxa é esse aqui, ó. Iauxa. Olha lá. Iauxa. Com 7 letras. É assim que se escreve Auxa. Como também Shabat é escrito com 7 letras. Porque o próprio Auxa é o nosso Shabat. Ele é a plenitude. E por que o Shabat está no 7º tempo da semana? Ou seja, no último tempo da semana. Porque Iau deu 7 tempos para a gente trabalhar, mas ele separou o 7º tempo para ele. E o 7º tempo, irmãos, é o Shabat. Não é o sábado, porque sábado é um nome paganizado. O mundo inteiro está enganado a respeito desse nome. E Satanás conseguiu, porque ele não está preocupado, irmãos, em paganizar o 7º tempo. Ele conseguiu paganizar o nome do 7º tempo. Como ele conseguiu paganizar o nome do pai Iau, colocando aí esses nomes aí cuja raiz é Zeus, né? Ele usou o título Deus para apagar o título de Criador, porque onde você lê Deus na Bíblia, você deve ler Criador. Ali você deve ler Criador. Aonde você lê Senhor, você deve ler Iau. Estou falando, irmãos, apenas de maneira didática. Como eu falei para vocês, na minha devoção pessoal, eu não pronuncio esses nomes paganizados. Eu não pronuncio. E eu gosto sempre de chamar o meu pai pelo nome dele. O nosso irmão Romilson, ele costuma pronunciar, usar a palavra eterno, que está relacionada a um ídolo chamado Éter. Porém, entretanto, dentro de um contexto do significado da palavra eterno, ela só pode se
se encaixar em Iau, porque Iau é o único que existe sobre todo o tempo e espaço. E antes do tempo ser tempo, Iau já existia. Então essa palavra eterno, pelo significado dela, eu não vejo, assim, eu não tenho costume de usar a palavra eterno. Eu não tenho esse costume de usar. Porém, o significado de eterno é aquele que existe durante todo o tempo. Eu não vejo problema do irmão Romilson usar o termo eterno, ainda que existe um ídolo chamado éter. Porque esse ídolo chamado éter foi criado em algum tempo. Mas Iau, o nosso Criador, ele existe a todo tempo. E eu até gostaria de sugerir aqui o nosso irmão Romilson, vai depender dele, é um particular dele, e não tem problema se ele não me atender, não vou deixar de amá-lo, não vou deixar de assistir os vídeos dele, porque eu sei o significado da palavra eterno. E não se encaixa no ídolo éter, porque o ídolo éter é ídolo. Ele foi criado em algum tempo pelo homem, entende? Mas o termo eterno é aquele que existe durante todo o tempo e espaço e antes do tempo ser tempo. Entende? Não estou aqui puxando a orelha do irmão Romilson, nada disso não. Eu não costumo usar esse termo porque eu amo tanto o nome do meu pai Iau que eu prefiro usar o nome do meu pai Iau. Porque eu amo demais, amo muito o nome do meu pai Iau. Amo muito. Então, eu quero viver dessa forma, amando muito o nome do meu pai Iau e pronunciar o nome do meu pai Iau nos artigos que aqui a gente publica, nos vídeos que aqui a gente publica. Então, meus irmãos, dentro dessa estrutura, nós temos que aprender a chave, o código de salvação. O código de salvação, a chave, a senha é Yahshua. Yahshua é ele que abriu o caminho para nós. É ele que garante a nossa salvação. A pronúncia do nome Yahshua traz salvação, traz purificação. Essa que é a grande realidade, irmãos. Traz purificação. Se eu falasse aqui, traz separação, ficava sem nexo, né, irmão? Sem contexto. Traz separação, uma coisa que Iau detesta a separação. Então, o nome de Yahshua traz purificação. Não traz separação. Se eu falasse o nome de Yahshua traz santificação, tá trazendo separação. Não, separação é algo que Iau detesta. O nome de Yahshua traz purificação. O nome de Yahshua traz pureza, traz limpeza. É ele que está purificando o nosso templo, e cada vez que a gente pronuncia o nome Yahshua, o templo vai sendo purificado. Vai saindo lá os nomes paganizados, os nomes de blasfêmias. Porque é isso, irmãos, que é o propósito de Satanás, trazer nomes de blasfêmia, paganizar o nome do Pai e o nome do Filho. A ponto de existir um provérbio para despertar a nossa mente, o nosso intelecto. Provérbio 30, verso 4. Quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na roda de um vestido? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Está entendendo, meus irmãos? O livro de Provérbios mostra que o nome de Iau e Yahshua foi apagado da mente da humanidade. Foi apagado dos lábios das pessoas. Olha como é que o propósito de Satanás é terrível. Lá em Irmial, que é conhecido como Jeremias, 11:19. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro, e não sabia que tramava propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e apaguemos o seu nome da face da terra. Qual é o propósito do inimigo, irmãos? Apagar o nome do Pai, o nome do Filho da face da terra. Quando alguém entra na presença de Iau,
em nome de Yeshua HaMashiach, ele está dizendo para o Pai, seja apagado o teu nome, porque é isso que significa o nome Yeshua HaMashiach. Seja apagado o teu nome. Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. Quando você entra na presença do Pai, em nome de Jesus, você está entrando na presença do Pai em nome do porco, porque sus, no latim, é porco. Eu não panhei aqui, não consegui panhar aqui para mostrar para vocês, porque eu nem pensava que eu ia colocar e falar disso aqui, mas sus lá dentro do latim, sus significa porco. Então, e quando tu entra na presença do Pai em nome de Jesus, você está entrando em nome do porco. A palavra sus, S-U-S, no latim, que é a língua oficial da Igreja Católica, não é o italiano, irmãos, a língua oficial da Igreja Católica, não. A língua oficial da Igreja Católica é o latim. E dentro do latim, sus, S-U-S, significa porco. Tu entra na presença do Criador em nome do porco, oferecendo ao Criador um sacrifício que o seu símbolo não é um cordeiro, é um porco. No nome de Jesus, irmão, nós não vemos o simbolismo da ovelha. Não tem a palavra chá, no nome de Jesus não tem a palavra chá, e nem tem o simbolismo da ovelha. Porque no Antigo Testamento, antes de Yahshua vir a esse mundo e morrer por nós, era oferecido uma ovelha, não era oferecido um porco. Agora que Yahshua veio, operou a salvação, e a palavra Yahshua tem chá no nome, tem salvação no nome. Então, quando tu entra na presença do teu Pai Yahweh, você não está oferecendo agora um cordeiro, simbolicamente falando. Você está oferecendo o próprio Yahshua. Você está oferecendo ao Pai, ou melhor, você está dizendo ao Pai, quando você entra na presença do Pai, em nome de Yahshua, você está dizendo ao Pai que recebeu o sacrifício de Yahshua. Que Yahshua é o caminho, a verdade e a vida, que é Ele quem nos conduz até o Pai. O Jesus conduz as pessoas ao inferno, irmãos. Porque não tem nada de sagrado no nome de Jesus, é tudo blasfêmia. Você vê que até hoje, dentro do hebraico, não tem a letra J. Não tem nada que representa a letra J dentro do hebraico. Nada. Então, como é que Jesus pode ser a salvação de alguém? É o engodo que Satanás trouxe, irmãos. É o engodo que Satanás trouxe e enganou a humanidade. Mas ele não pode enganar. Ele não pode enganar a natureza, irmãos. Na natureza, nós podemos ouvir o nome do nosso Pai expressado pela linguagem dos animais. Se você for olhar como o leão ruge, ele ruge iau, iau, iau. Como o cachorro uiva, iau, 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 iau. Como o gato mia, miau, miau. Tu tira o M e fica o quê? Fica iau, irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos. Quer prova maior do que essa, do que o nome do nosso Criador é Iau? Quer prova maior do que essa, irmãos? E se Yahshua assumiu o nome que está acima de todo nome, e no nome Yahshua tem que ter a salvação, por isso o nome dele é Yahshua. O anjo falou para Míriam, coloca o nome do menino de Yahshua. Não mandou colocar o nome do menino de Jesus, de Dize, de Yesso. Não mandou. Mandou colocar de Yahshua, porque Shá no hebraico, o significado é salvação. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua Mashiach, nosso Pai Iau. Mais uma vez, Pai, coloco-me em Tua presença na palavra da oração, para te pedir, ó Pai, que Tu, através dessa mensagem, encontre Teus eleitos e os mesmos, por serem Teus eleitos, possam, Pai, se inscrever aqui, fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube e também no grupo Yahshalaim no Facebook e Yahshalaim no WhatsApp. Toma todo em tuas mãos, ó Pai, e os cubra com o escudo da tua benevolência. Em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja.